E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isao Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, essa semana teremos bastantes histórias diferentes de todos os pontos de vista, tá? Teremos o quê? Ponto de vista do vilão, ponto de vista da sofredora, ponto de vista da mocinha. Teremos bastante dessas. Tem umas que eu gostei muito, muito, muito mesmo, que eu vou dividir tanto aqui como no outro canal, no Retcons e Afins. E lá vocês podem assistir também, tá? Temos muitas histórias, várias playlists, lá temos mais de 420. Já é segunda-feira, é dia de começar a ir pá de graça de novo, é dia de curtir, não se esqueçam de curtir, de comentar, tá? Pra quem não sabe, pá é assim, você curte e depois que você curtir, vai aparecer a opção IPA. É de graça 3 vezes na semana e essa é uma ferramenta que o YouTube dá para mostrar que você gosta do canal. Eu entendo que vocês têm outros canais para Mel, minha cachorra lambando a mini funcionária. Eu entendo também que vocês têm outros canais pra ipar e não tem problema se vocês não conseguirem ipar o meu, tá, gente? Eu fico muito agradecida apenas com o comentário de vocês. Que foi, neném? A Mel lembrou a mão? A Mel lembrou a mão dela. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem da história. Um beijo grande no coração e uma ótima semana pra vocês. Que Deus abençoe todo mundo. Tchau. Eu estava prestes a tomar uma decisão estúpida quando escutei os pensamentos do meu bebê ainda no útero. Elara, você está realmente disposta a se casar com alguém que não ama? Logan tem uma queda por você há séculos. Mesmo que você case com ele e tenha um bebê, ele com certeza não vai se importar. É melhor você simplesmente contar a verdade. Lila Smith segurou minha mão. Seu rosto estava cheio de preocupação sincera enquanto tentava me convencer. Silas Clark era meu noivo, alguém que eu só tinha visto algumas vezes. Logan Smith, por outro lado, era meu namorado, aquele com quem eu saía pelas costas da minha família. Ao longo dos anos, já mencionei cancelar o noivado mais de uma vez. No entanto, toda vez, meu pai me repreendia, frustrado além do que se pode imaginar. A família Clark não é alguém que possamos ofender. O Sr. Clark se interessar por você é a coisa mais sortuda que vai acontecer com você. Você pode, por favor, parar de causar problemas? Então, quando a Lila fez a sugestão, fiquei imediatamente tentada. No entanto, no segundo seguinte, uma dor aguda atravessou meu abdômen, e a voz daquele bebê soou do nada. Mãe, use o cérebro. Essa sua amiga é uma verdadeira encobridora. Ela e Logan estão tramando para te afastar da família Jackman, para que ela possa tomar seu lugar e casar com o pai. Depois que você fugiu com o Logan, o vovô ficou tão apavorado com a reação do pai, que assumiu a Lila como filha, e deixou que ela se tornasse a senhora Clark no seu lugar. Ela tem aproveitado a vida que deveria ter sido sua. Você trata ela como sua melhor amiga, mas ela está te usando como um degrau. Ouvindo a voz vinda da minha barriga, instintivamente olhei para Lila. Só então percebi que seu rosto estava cheio de uma empolgação mal disfarçada. Percebendo suas verdadeiras intenções, mudei minha abordagem. Mas estou acostumada a ter você me servindo desde que éramos pequenas. Se eu e o Logan fugirmos, você estaria disposta a continuar comigo? Estamos tão perto. Você não recusaria, né? A palavra sacrifício pareceu tocar um ponto sensível. Os olhos de Lila escureceram. Ela não era minha amiga no sentido tradicional. Ela era a empregada que meu pai me fez escolher de um orfanato quando eu era jovem. Como ela cresceu ao meu lado, meu pai até fez uma exceção e permitiu que ela estudasse comigo. Depois de tantos anos juntas, parei de vê-la como empregada doméstica e comecei a vê-la como minha melhor amiga. Meu primeiro encontro com Logan só aconteceu porque ela organizou tudo. Agora, porém, parecia que Lila não era tão inocente quanto eu pensava. Lila congelou, pega de surpresa. Ela gaguejou. De todas as coisas, você está pensando nisso? Como as coisas materiais podem se comparar ao amor que Logan te dá? Elara, quando você ficou tão materialista? Tanto faz. Logan está esperando no portão dos fundos. Vou deixar ele mesmo te contar. Vendo Lila sair apressada, peguei meu celular e abri um contato que nunca tinha discado antes. Percebendo minha hesitação, a voz do bebê soou novamente. Mãe, você não pode vacilar agora. Aperte aí. Dê uma chance pro papai. Por favor. Não quero ser esfolado vivo de novo. Ao ouvir esfolado vivo, minha mão tremeu e disquei o número do Silas. No instante em que a ligação foi conectada, eu soltei. Você tem meia hora. Vá para minha casa. Depois que desliguei, o bebê na minha barriga começou a comemorar como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Sim, o papai está vindo. Estamos salvos. Você foi totalmente enganada pela Lila antes, mãe. Mas pelo menos seu cérebro decidiu funcionar hoje. Ouvi meu filho ainda não nascido me provocando, completamente sem palavras. No entanto, ao olhar para minha barriga ainda lisa, perguntas invadiram minha mente. Se eu pudesse ouvir os pensamentos do bebê, ele também ouviria os meus? Coloquei as duas mãos no abdômen e pensei, hesitante. Bebê? Mãe. Após um momento de choque, o bebê respondeu com pura alegria. Mãe, você pode realmente me ouvir. Isso é incrível. Pelo menos morrer uma vez não foi em vão.
Eu congelei. Então, de repente, o bebê chutou minha barriga. Uma enxurrada de fragmentos de memória invadiu minha mente. Uma lembrança mostrou o abuso horrível que eu sofri depois de deixar a família Jackman com Logan. Nela, eu estava grávida de 8 meses, deitada com roupas esfarrapadas entre pilhas de lixo. Logan, que um dia jurou que me trataria bem, agora estava em pé sobre mim. Ele agarrou meu cabelo e puxou minha cabeça para cima, pressionando uma faca contra minha barriga inchada. Fui generoso em deixar esse desgraçado viver debaixo do meu nariz por 6 meses. Agora é hora do pequeno desgraçado me retribuir. Na lembrança, implorei a ele. Por favor, poupe meu bebê. Estou implorando. Você pode me bater, gritar comigo, o que quiser. Só por favor, poupe a criança. Logan me deu um tapa no rosto em resposta. Elara Jackman, você ainda acha que é a filha preciosa da família Jackman? O que te dá o direito de me dizer o que fazer? Israel Reddit. Alguém está oferecendo 20 mil pela vida daquele bebê. 20 mil. Só um tolo recusaria isso. Por 20 mil dólares, Logan cortou minha barriga com a faca. Ele arrancou meu bebê enquanto ele ainda estava vivo e o matou com uma única facada. Sangrei até morrer pouco depois, morrendo cheia de raiva e dor. A lembrança me fez querer gritar. O bebê me contou que, após sua morte, de alguma forma voltou ao meu útero e recuperou a consciência. Por isso ele podia se comunicar comigo agora. Pensando no que aconteceria se eu saísse com Logan, cerrei os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Se a Lila e o Logan quisessem me destruir, eu garantiria que eles recebessem exatamente o que mereciam. Usei o interfone do quarto para chamar a segurança da vila. Acabei de ver alguém rondando o portão dos fundos. Vão lá dar uma olhada. Em poucos minutos, o caos explodiu na sala de estar no andar de baixo. Então, ouvi a voz de Layla gritando. Senhora, juro que sou inocente. Não deixei estranhos entrarem. Logan não é ladrão. Ele é amigo da senhorita Elara. Se não acredita em mim, é só perguntar para ela. Perguntar o quê? Desci as escadas e olhei friamente para Logan, que estava imobilizado no chão pelos seguranças. Eu o conheço, mas quando o convidei aqui? Layla, eu sei que o Logan é seu colega de faculdade, mas você não pode ser tão irresponsável. Não esqueça que você é só uma empregada nesta casa. Minhas palavras atingiram Layla como um tapa na cara. Ela corou de humilhação instantaneamente. Logan, que ainda estava preso no chão, não percebeu minha mudança de atitude. Ele continuava tentando desesperadamente chamar minha atenção. Elara, diga para me deixarem ir. Vim aqui para te surpreender. Os olhos dele brilhavam enquanto me olhava, mas tudo o que eu sentia era repulsa. As memórias que inundavam minha mente não mostravam apenas Logan arrancando meu bebê e me matando. Elas também revelavam como ele ficou violento depois que começamos a ficar juntos. Ele sempre me batia e me repreendia. As coisas pioraram depois que meu pai reivindicou Layla como filha e a casou com os Clarks. Quando os Jackmans me abandonaram, me tornei inútil para Logan. Aquele monstro me vendeu repetidas vezes para qualquer um disposto a pagar. Mesmo com o avanço da gravidez e minha barriga crescendo, esses pervertidos nunca pararam. O bebê percebeu meu medo e falou comigo. Não tenha medo, mãe. O papai vai chegar em breve, e você está segura na casa dos Jackman agora. Mamãe também percebeu meu sofrimento. Ela explodiu com os guardas quando viu como eu olhava para Logan. Por que vocês estão parados aí? Tirem ele daqui e certifiquem-se de que ele se arrependa de ter pisado nesta propriedade. Seguindo suas ordens, os guardas puxaram Logan para ficar de pé. Quando começaram a ficar agressivos, Logan entrou em pânico e gritou comigo. Elara, o que há de errado com você? Vim te levar embora. Diga para pararem. Pare, por favor, parem. Logan se encolheu com os braços protegendo a cabeça, gritando enquanto os guardas o espancavam. Layla perdeu o controle quando viu Logan sendo espancado. Ela esqueceu que a mamãe estava lá e gritou comigo. Elara, que diabos você está fazendo? Esse é o Logan. Como você pode tratá-lo assim? O estalo agudo de um tapa a interrompeu. Mamãe lançou um olhar frio e afiado para Lila. Lila, quem te deu permissão para falar assim com minha filha? A Elara sempre foi boa com você, mas você realmente esqueceu seu lugar? O bebê comemorou com a intensidade da mãe. Vai, vovó! Na minha vida passada, se não fosse por aquela bruxa Lila, a vovó não teria morrido tão jovem. Insisti por detalhes, e o bebê me contou tudo. Depois que saí com Logan, minha mãe nunca parou de me procurar. Lila deixou escapar de propósito que eu tinha ido para outro estado. Minha mãe correu para lá durante a noite para me procurar, só para chegar justamente quando vários homens estavam se forçando a mim. O choque de ver sua amada filha destruída assim desencadeou um ataque cardíaco enorme. Ela morreu na ambulância a caminho do hospital. O conhecimento me despedaçava. Layla segurou a bochecha inchada. Embora não tenha ousado dizer nada, percebi o lampejo de ódio em seus olhos. Senhora Jackman, não estou mentindo. A senhora Elara convidou o Logan aqui. Na verdade, os dois estão... Antes que Layla pudesse me expor, mamãe impacientemente mandou os guardas silenciarem-na. Não vou tolerar esse desrespeito na minha própria casa. Vocês dois vão servir de exemplo para todos aqui. É isso que acontece quando você ultrapassa limites. Os guardas forçaram ambos a se ajoelhar no pátio da vila. Quando mamãe se preparava para dar um exemplo deles, o pai entrou correndo pela porta. Querida, o que está acontecendo? Quando o pai apareceu, a mãe imediatamente explicou tudo o que havia acontecido. Meu pai, que sempre me mimava, acenou com a mão de forma desdenhosa. É um assunto tão pequeno, por que fazer tanta cena? Vocês, guardas, soltem-nos agora. Se a notícia vazar, a mídia vai distorcer isso em algum escândalo sobre os Jackmans. Além disso, a Lila disse que o Logan é amigo da Elara. Provavelmente houve algum mal-entendido. No momento em que a fita foi arrancada da boca dela,
Lila aproveitou a chance. Na frente de todos, ela anunciou em voz alta. Senhora. Elara, Logan é claramente seu namorado. Por que você não o reconhece? Você concordou em me deixar trazê-lo, mas no segundo em que a senhora Jackman descobriu, você me fez assumir toda a culpa. Logan captou o sinal de Layla e soltou uma bomba ainda maior. Elara, só conte a verdade para seus pais. Nós nos amamos. Eles vão nos deixar ficar juntos. Você está grávida do meu bebê. Como eles poderiam nos separar agora? A revelação da minha gravidez causou um choque em todos os presentes. O bebê gaguejava furiosamente na minha mente. Aquele desgraçado! Mãe, o que você viu nele? Estou tão bravo! Ele não é meu pai! A mãe parecia completamente confusa. Seu mentiroso! Você só está tentando arruinar a reputação da minha filha! Guardas, expulsem-no e não deixem ele chegar perto da residência dos Jackman nunca mais! Logan estava determinado a me fazer admitir nosso relacionamento publicamente. Se eu fugisse com ele, Layla poderia tomar meu lugar com os Clarks. Ele se libertou dos guardas e gritou. Se você não acredita em mim, é só perguntar para a Elara. Pergunte se ela está grávida. Lila atiçou as chamas. Senhora Elara, o teste de gravidez ainda está na lixeira do seu banheiro. Pare de esconder. Papai se virou para mim. Elara, o que eles estão dizendo é verdade. Você está realmente grávida? Com todo mundo me encarando, eu sabia que mentir seria inútil. Assenti calmamente apesar dos protestos do bebê. Sim. Estou grávida. Tanto Lila quanto Logan pareceram triunfantes. Logan até caiu de joelhos na frente dos meus pais fazendo promessas. Senhor e senhora Jackman, não se preocupem. Vou tratar bem a Elara daqui pra frente. Nunca vou deixar ela sofrer. Posso te dar $80.000. Se isso não for suficiente, eu faço 100 mil. Quase dei risada alto com a soma. A mãe realmente riu, zombando. 100 mil? A mesada semanal da Elara é mais do que isso. E você tem a audácia de dizer que não vai deixar minha filha sofrer? Deixe-me esclarecer isso. Você nunca vai se casar com minha filha. Continue sonhando. No entanto, o pai parecia uma pessoa completamente diferente. Cale a boca, Israel Reddit. Você não tem direito de falar. Olha que tipo de filha você criou. Grávida fora do casamento. Você sabe o quanto isso é humilhante? E ela já está noiva de Silas Clark. Isso estraga tudo. A mãe o encarou incrédula. Ela o empurrou, e sua voz falhou ao dizer. O que você está dizendo? Como você pode falar assim da nossa filha? Papai a afastou irritado. Ficou em silêncio por um longo momento, antes de falar novamente. Já que Elara está esperando o filho do Logan, é melhor a gente resolver as coisas entre eles. Caso contrário, se esse escândalo vier à tona, só vai envergonhar a família Jackman. Quanto aos Clarks, vamos fazer a Lila casar com a família no lugar da Elara. Quando tudo parecia seguir o mesmo caminho da minha vida anterior, as portas da frente da vila se abriram de repente. Minha noiva será sempre a Elara. E meu filho não vai chamar outro homem de pai. Todos congelaram ao ver Silas. Rapidamente entrelacei meu braço no dele. Mãe, pai, estou grávida. Mas o pai não é o Logan. É o Silas! Layla, eu agradeço o quanto você tentou me fazer fugir com o Logan. Mas eu preciso pensar no meu bebê. Você e o Logan não precisam mais mentir para meus pais. Fiz parecer que estava defendendo ela, mas todos ouviram a implicação de que ela tinha planejado aquilo. O maxilar de Lila se contraiu tanto que eu quase podia ouvir seus dentes rangendo. Silas passou o braço pela minha cintura. Sua expressão estava cheia de nojo enquanto olhava para Lila. Tentando convencer minha noiva a fugir? Lila, o que exatamente você está tramando? Sr. Jackman, essa é realmente a qualidade de empregada que sua casa emprega? Antes que o pai pudesse responder à acusação de Silas, a mãe interrompeu e chamou os guardas. Você não ouviu, Sr. Clark? Quem tentar manipular minha filha será expulso, e nunca mais vai pisar nesta casa. Lila entrou em pânico imediatamente. Senhora Jackman, por favor, não. Estou com os Jackmans há mais de 10 anos. Não me joguem fora assim. Eu só queria que a senhorita Elara encontrasse a felicidade. Nunca quis sabotar o noivado. Sr. Jackman, por favor, fale com ela por mim. O bebê estava radiante ao ver Layla tão desesperada. Então parei os guardas. Mãe, a Lila passou dos limites, mas ela realmente estava tentando me ajudar. Ela me serviu por anos. Vamos dar mais uma chance para ela. O bebê passou da celebração ao silêncio atônito. Mãe, o que você está fazendo? Quanto mais tempo a Lila ficar perto de você, mais perigo você corre. Por que você a defenderia? Ignorei os protestos do bebê e até recusei a oferta de Silas de me levar para a casa dos Clark pelo resto da gravidez. Você perdeu completamente o controle, mãe. Ignorando o choro do bebê, observei silenciosamente o pai do outro lado da sala. Quando me ouviu falar por Lila, ele relaxou visivelmente. Algo na minha vida passada estava me incomodando. Com os recursos da família Jackman, eles definitivamente poderiam ter me encontrado nesses 6 meses depois que fugi com o Logan. E como o pai aceitou Layla como minha substituta tão rápido depois que eu saí? Só havia uma explicação que fazia sentido. Alguém além do Logan queria que Lila ocupasse meu lugar. Eu deixei a mãe criticar Layla só para ver como o pai reagiria. E de fato, ele se entregou. Silas me puxou de lado. A preocupação estava estampada em seu rosto. Elara, Logan e Lila são perigosos. Você estaria mais segura ficando comigo. Você não precisa confiar em mim, mas não pode arriscar sua vida e a do nosso bebê. Quando coloquei a mão dele no meu estômago ainda plano, ele parou no meio da frase. Claro que confio em você, então pare de esconder coisas de mim. Você não é o Silas Clark original, é? A hostilidade de Silas em relação a Layla me deixou desconfiada,
mas sua insistência de que eu só estaria segura com ele confirmou isso. Ele também havia renascido. Depois de olhar para minha barriga por um momento, ele me contou o que sabia. Na minha vida passada, depois que fugi com Logan, meu pai encobriu tudo. Silas só descobriu que sua noiva havia sido trocada no próprio dia do casamento. Quando Silas tentou cancelar, meu pai disse que eu tinha fugido para evitar casar com ele. Se Silas cancelasse publicamente o noivado, isso humilharia não só Lila, mas toda a família Jackman. E se eu descobrisse, nunca o perdoaria. De algum jeito, aquela desculpa ridícula realmente funcionou. Quando ele descobriu depois que eu era a mulher do bar, ele me procurou em todo lugar. Ele finalmente encontrou o apartamento que Logan e eu alugávamos. Quando chegou, ele encontrou Logan se livrando do meu corpo. Naquele momento, ele renasceu e foi enviado de volta ao momento em que atendeu meu chamado pela primeira vez. Depois de ouvir sua história, não pude deixar de perguntar. Silas, sempre me perguntei por que você me escolheu como noiva. Por que você comprometeria sua própria felicidade ao se casar com a Lila, só para proteger minha reputação? Ele enfiou a mão na camisa e tirou um pingente infantil em forma de coração. Quando eu tinha 9 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. Eu estava tão desesperado que queria acabar com tudo. Mas você me deu um motivo para viver. O pingente despertou uma memória há muito esquecida. Quando eu tinha 8 anos, fui com minha mãe e meu pai visitar um cemitério. Eu vi um garoto bem vestido indo direto para o rio. Quando o puxei de volta, os olhos dele estavam completamente vazios. Eu tinha dado a ele meu pingente favorito. Se você não tem motivo para continuar vivendo, então viva para crescer e se casar comigo algum dia. Eu tinha esquecido completamente disso. Eu nunca teria imaginado que aquele garoto era Silas, ou que ele guardou essa promessa em segredo durante todos esses anos. Mamãe e papai, vocês são perfeitos um para o outro. Não esperem mais. Casem agora, e quando eu nascer em segurança, seremos a família que todos vão invejar. O entusiasmo do bebê me fez rir. Vendo a preocupação nos olhos de Silas, peguei sua mão pela primeira vez. Não se preocupe. Pelo bem do bebê, não vou correr riscos desnecessários. Mas há dívidas que preciso pagar. E há algumas verdades que não devem ficar enterradas para sempre. Quando percebeu que eu não cederia, Silas voltou para a casa dos Clark para organizar nosso casamento. Quanto a Lila, meu pedido a impediu de ser expulsa, mas a vida dela ficou visivelmente miserável. Com a aprovação silenciosa da mãe, as outras criadas se uniram contra ela com insultos e exclusão. Olha para ela agora! Ela costumava andar por aqui como se fosse dona do lugar, só porque a senhorita Elara era legal com ela. Ela esqueceu que não passa de uma empregada, e ainda teve a audácia de tentar arruinar a vida da senhorita Elara. A senhorita Elara é simplesmente gentil demais. Se dependesse de mim, já teria te expulsado faz tempo. Depois que Lila foi intimidada novamente, saí da esquina. Quem te deu permissão para tratar a Lila assim? Quando as outras criadas me viram defendendo Lila novamente, elas se dispersaram rapidamente, apesar da confusão. Layla enterrou seu ódio e arrumou suas feições em uma expressão de preocupação. Elara, seu casamento com o Sr. Clark é amanhã. Você não deveria se preocupar comigo. Estou bem. O que eu fiz foi impensado e quase arruinei sua reputação. A Sra. Jackman tem todo o direito de me punir. Só não quero que você entenda errado. Você sabe que sempre te considerei uma boa amiga. Eu só queria que você encontrasse a felicidade. Fingi-me de boba, agindo como a amiga ingênua que ela sempre manipulou. Claro, eu sei que você quis o bem. Logan e eu simplesmente não fomos feitos para ficar juntos, só isso. Vou me casar com a família Clark amanhã. Venha para o meu quarto hoje à noite. Tenho algo para te dar. Lila aproveitou a oportunidade de nos encontrarmos a sós. De volta ao meu quarto, apoiei a mão na minha barriga levemente arredondada. Amor, hoje à noite você vai ter que me ajudar a fazer um showzinho. Não se preocupe, mãe. Eu não sou um bebê comum. Vou ficar quieto e ser bonzinho. Pode contar comigo. Israel Haddad. Ao ouvir a resposta do bebê, senti a câmera escondida na minha gola. Depois daquela noite, a verdade finalmente viria à tona. Depois do jantar, Lila chegou como prometido. Quando generosamente presenteei-a com um colar de diamantes como despedida, ganância e ciúmes passaram pelos olhos dela. Ela pegou o colar e me serviu chá. Elara, obrigada por me tratar como uma irmã por todos esses anos. Agora que você está grávida, deixe-me brindar com chá em vez de vinho. Bebi o chá sem hesitar. Lila não conseguia esconder sua alegria. Ela ficou alguns minutos a mais, esperando. Então, balancei nos pés e desabei na cama. Minha consciência estava se apagando. Quando desmaiei, a máscara de Lila finalmente caiu. Um colar de diamantes? Você acha que isso é suficiente? O que você acha que eu sou? Alguma caridade? Elara, você teve sorte no bar da última vez. De alguma forma, essa confusão juntou você e Silas. Mas dessa vez, não vou errar. A posição de herdeira Jackman é minha. A posição de Sra. Clark será minha. Você me deve tudo isso. Ela pressionou a mão contra minha barriga. E esse pequeno desgraçado também não vai viver para ver amanhã. No momento em que terminou de falar, a porta do meu quarto se abriu novamente. O pai, que deveria estar dormindo, entrou. Quando me viu inconsciente, não demonstrou surpresa alguma. Em vez disso, simplesmente me pegou no colo e foi em direção à porta. O carro do Logan está esperando lá fora. Quando a Elara estiver pronta, seguiremos com o plano amanhã. Eu devo à sua mãe. Vou consertar as coisas para vocês duas. Esperei o efeito do remédio. Várias horas depois, abri os olhos lentamente. A visão do apartamento caindo aos pedaços das minhas memórias apertou meu peito. Parecia que eu tinha voltado para um fragmento do meu passado. Logan percebeu que eu estava acordada e se aproximou com um passo tranquilo. Querida, quanto tempo?
Logan, o que eu estou fazendo aqui? Me solta! Isso é sequestro! Quando eu lutava, Logan segurou meu queixo com força. Sequestro? Ninguém vai ver assim. Para eles, você é só a herdeira dos Jackman que fugiu comigo. Elara, eu te disse que não me importaria com o desgraçado na sua barriga. Por que você não deixou os Jackmans comigo e abriu caminho para minha irmã? A palavra irmã fez meus olhos se arregalarem. Sua irmã? Você quer dizer a Lila? Meu ato de fingir ser boba alimentou o ego dele. Isso mesmo! Lila é minha irmã! Por que mais ela nos apresentaria? Você achou que éramos feitos um para o outro, mas foi tudo plano dela desde o começo. Eu tremi de fúria. Meus pais vão descobrir o que você e a Lila estão aprontando. E não esqueça, eu sou a noiva do Silas. Ele nunca vai me deixar perder nosso casamento. Seu sorriso de desprezo se alargou. Quem disse que a noiva do Silas vai perder o casamento? Sem você, minha irmã pode simplesmente tomar seu lugar. Você realmente acha que o Silas se humilharia por causa de uma mulher que fugiu com outro homem? Meu rosto ficou pálido. Depois, ele soltou outra bomba. Tecnicamente, eu também deveria te chamar de minha irmã. De volta à casa dos Jackman, Lila tomou meu lugar com a ajuda do pai e entrou no carro da família Clark. No entanto, no segundo em que Layla saiu de vestido de noiva, a expressão de Silas ficou furiosa. O que você está fazendo aqui? Onde está a Elara? Quem te deu permissão para usar o vestido da Elara? Que diabos está acontecendo? Senhor e senhora Jackman, essa piada não tem graça. A mãe e todos os presentes pareciam igualmente atônitos. Ninguém jamais tinha visto uma noiva ser substituída no dia do casamento. A mãe tentou arrastar Lila embora, mas o pai a interrompeu, parecendo devidamente devastado. Falhei como pai. Deixei a Elara cometer um erro terrível. Na noite antes do casamento, ela fugiu para casar com um homem qualquer. Ela deixou um bilhete e desapareceu. Silas, os Jackmans te prejudicaram. Para compensar, estou disposto a adotar publicamente a Lila como minha filha, com plenos direitos de herança. Quanto ao seu casamento com Elara, Lila pode ocupar o lugar dela. As meninas são próximas desde a infância. Lila se ofereceu para se casar com você no lugar de Elara. A mãe olhou para o pai incrédula. Do que você está falando? Nossa filha fugiu, e você não me contou? E você adotou a Lila? Ela é uma empregada. O que lhe dá o direito de substituir minha filha? O rosto de Lila se desfez com a fúria da mãe. Senhora Jackman, só estou pensando na senhorita Elara. Ela ama tanto Logan que estava disposta a fugir para casar. Por favor, não os destrua. Estou disposta a me sacrificar pela felicidade da senhorita Elara e me casar com o Sr. Clark. Ela conseguiu destruir minha reputação enquanto se pintava como uma santa. Vários convidados imediatamente simpatizaram com Silas. Fugir? Silas olhou friamente para Lila e para o pai. A informação que recebi conta uma história bem diferente. A tela principal do local ficou subitamente escura. Então, um vídeo começou a passar. No vídeo, alguém com o rosto borrado entregava meu corpo inconsciente para Logan. Saí lentamente de trás da tela. Pai, é assim que você chama isso de fuga? Papai e Lila ficaram pálidos quando me viram. Como você está aqui? Que vídeo é esse? Olhando para eles, cerrei os punhos para não chorar na frente de todos. Eu era filha dele por 20 anos. Eu tinha investigado tudo. Eu sabia o que ele tinha feito, mas vê-lo me sacrificar pelos Smith ainda doía mais do que eu poderia imaginar. O bebê pareceu perceber minha dor. Até ele parecia abatido. Se não fosse por você, mãe, eu teria vivido 2 vidas sem saber que o vovô também é um vilão. Silas passou o braço pela minha cintura, me encorajando silenciosamente a continuar. Onde eu deveria estar se não for aqui? No apartamento do Logan? Enquanto eu falava, uma equipe de seguranças arrastou Logan para dentro, amarrado e amordaçado. Hematomas cobriam seu rosto. Os olhos do pai se encheram de preocupação ao ver os hematomas de Logan. Mamãe finalmente percebeu que algo estava terrivelmente errado. Elara, o que está acontecendo? A voz gravada de Logan respondeu por mim. Tecnicamente, eu também deveria te chamar de minha irmã. Afinal, somos meio-irmãos! A multidão explodiu. Mamãe se virou rapidamente para encarar o pai. Sua expressão era de puro choque. Nathan Jackman, o que ele quer dizer com isso? Quando você foi pai desses desgraçados pelas minhas costas? Logan se debatia até conseguir arrancar a fita da boca. Não. Eu estava mentindo. Elara, eu te amo tanto. Quando descobri que você ia se casar com outra pessoa, o ciúme me deixou louco. Por isso tentei te manter comigo. Isso tudo é um mal-entendido, Elara. Um mal-entendido. Enquanto estava encurralada, Lila admitiu que Logan era seu irmão. Senhora Jackman, Logan é meu irmão. Eu o apresentei à senhora Elara por egoísmo. Mas a história do meio-irmão? Isso é um completo absurdo. Por favor, não acredite nele. Elara, não somos amigas? Você gostava tanto do meu irmão antes. Por favor, perdoe-o desta vez. Ele simplesmente te ama demais. Até o pai jurou para a mãe que não tinha filhos ilegítimos. Já tinha ouvido o suficiente das mentiras deles, e assenti para Silas. A pixelização do homem no vídeo foi desaparecendo gradualmente. Quando a mamãe viu que o próprio papai tinha me entregue para Logan, quase perdeu a cabeça. No entanto, eu não tinha terminado. Joguei os resultados do teste de paternidade, provando que o pai era o pai biológico de Logan e Lila. Depois de ler os resultados, minha mãe, normalmente composta, deu vários tapas fortes no rosto do pai. Nathan, você realmente teve um caso, e você tentou destruir nossa filha por causa desses desgraçados. Você é um animal. Vendo meu pai se debater depois de ser exposto, eu não tinha intenção de parar. Silas havia convidado deliberadamente vários veículos de mídia para o casamento de hoje.
Sob o brilho dos flashes das câmeras, eu expus cada detalhe dos esquemas do meu pai ao longo dos anos. Papai era pobre antes da mãe se apaixonar por ele. As conexões familiares dela lhe deram tudo o que ele tinha agora. Mas, depois de chegar ao topo com a ajuda da mãe, ele voltou para buscar seu amor de infância. Trouxe-a para a cidade e começou a viver uma vida dupla. Quando a amante entrou em trabalho de parto com Logan, surgiram complicações. O primeiro amor do pai morreu na mesa de cirurgia. A culpa o corroía. Ele decidiu que devia a ela trazer Lila e Logan para a família Jackman. Foi por isso que ele me levou ao orfanato especificamente para adotar Lila. Ele arranjou para Logan me seduzir e eu fugir, abrindo caminho para Lila. Até o ataque cardíaco fatal da minha mãe na minha vida passada foi culpa dele. Com ela fora, Logan teria se mudado rapidamente para a casa dos Jackman como novo herdeiro. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Se eu não tivesse percebido que algo estava errado e pedido para os Silas investigar, eu ainda estaria no escuro agora. Eu estaria exatamente onde eles queriam, presa naquele apartamento apertado. Para expô-los, escondi uma câmera em um dos meus botões. Por favor, ajude minha mãe e eu a conseguir justiça. Os repórteres explodiram ao ouvirem o que o pai vinha fazendo todos esses anos. Ele seguiu o caminho da esposa até o topo e depois manteve uma amante? Ele é um traidor moderno. Nem mesmo os animais abandonam seus próprios filhotes. Ele jogou a filha fora pelos filhos da amante. Nathan Jackman é puro mal. Senhorita Jackman, não se preocupe. Vamos relatar cada detalhe disso. Vamos garantir que essas pessoas enfrentem as consequências que merecem. Os flashes das câmeras pareciam trazer o pai de volta à realidade. O casamento de hoje foi, na verdade, um funeral elaborado que eu havia preparado para eles. Um funeral para suas ambições, seus esquemas e seus futuros. Ele passou décadas nos negócios. Ele sabia como era uma derrota total. Essa perda foi permanente. De repente, ele caiu na risada. Elara, oh Elara, eu te subestimei. Você destruiu tudo pelo que trabalhei, então vou me tornar seu pesadelo pessoal pelo resto da vida. Antes que alguém pudesse detê-lo, o pai bateu direto em um dos pilares. Antes que eu pudesse ver o que se seguiu, Silas cobriu meus olhos com a mão. Eu só conseguia ouvir o caos explodindo ao nosso redor. Gritos ecoaram. Alguém chamou a polícia, e a mãe chorava. No meio de todo o barulho, os gritos furiosos de Lila cortaram o ar. Elara, sua assassina! Você matou o papai! Você o levou a isso! Seu monstro! Não é à toa que ele nunca te amou! Espero que você apodreça de culpa pelo resto da vida! O bebê protestou imediatamente. Mãe, ela está mentindo. Mesmo que o vovô não te amasse, eu amava. E o papai também. Nós te amamos muito. As palavras do bebê me fizeram chorar. Puxei a mão de Silas do meu rosto. Olhando para a expressão distorcida de Lila, soltei o ar lentamente. Não vou passar a vida afogada em culpa. Ele se matou por seus próprios pecados, não pelos meus. E esses pecados vieram de vocês dois. São vocês que deveriam viver com culpa para sempre. Mamãe e eu fomos as únicas vítimas reais em tudo isso. Depois que o escândalo estourou, o pai virou um conto de advertência, mesmo após a morte. Todos o condenaram. Lila e Logan foram condenados por sequestro. Entre as provas e a influência de Silas, ambos pegaram 20 anos. Minha mãe se recuperou rapidamente do sofrimento. Ela assumiu o controle do grupo Jackman e depois oficialmente me entregou. Depois que a poeira baixou, Silas e eu tivemos um casamento de verdade. No entanto, depois que o casamento terminou, minha capacidade de ouvir os pensamentos do bebê desapareceu completamente. Olhando para minha barriga redonda, eu não conseguia mais ouvir os comentários dele. Ainda assim, eu sabia que ele ainda estava comigo. Durante o parto, dei um último empurrão quando tudo começou a escurecer. Então, a voz do bebê soou mais uma vez. Mãe, estou aqui. Fim, que Deus te abençoe.